O segundo dia do julgamento dos acusados da morte do radialista Ronaldo Santana começou por volta das 9 da manhã desta terça-feira no Fórum de Eunápolis, no bairro de Naborges. Os 4 réus são Paulo da Pé, que era prefeito do município à época do crime, e 3 servidores comissionados do seu governo: Valdemir Batista Oliveira, atualmente vereador, Antônio Oliveira Santos, bancário aposentado, e a sacerdotisa Maria Sindoiá. A previsão é que o júri, ao contrário do que estava previsto, termine ainda nesta terça-feira, pois 14 testemunhas foram dispensadas pela defesa na segunda-feira. Durante a tarde de segunda, os réus foram interrogados. Todos disseram que a morte do radialista seria de difícil solução, pois ele criticava e denunciava muita gente. A fase dos debates entre defesa e acusação deve ser concluída nesta terça-feira. O promotor de justiça Ariomar da Silva afirmou ao Radar 64 que os réus atuaram na intermediação, pagamentos, empreitada do homicídio e outros foram os autores materiais. São provas contundentes, efetivas, inclusive já tem um condenado em virtude disso. Só que o processo foi desmembrado porque, por circunstâncias processuais, para não atrasar em relação a uma e deixar em relação a outros, então houve esse desmembramento do processo. Vamos fazer nosso papel. Mas a comunidade de Eunápolis, através dos 7 jurados, é que vai efetivamente dizer se o caso comporta condenação ou absolvição. Temos nos autos elementos suficientes para a condenação. O radialista J. Bastos, que apresenta um programa jornalístico na Ativa FM em Eunápolis, afirmou que a morosidade da justiça e os recursos protelatórios contribuem para que fique no ar uma sensação de impunidade. Durante esses 20 anos em que esse caso ficou naquilo que se chama de impunidade, muitos radialistas do mesmo ramo que faziam o tipo de trabalho que ele fazia foram assassinados, até mesmo na nossa região, como aconteceu recentemente em Teixeira de Freitas, com radialista, com jornalista. Então, se houvesse uma rapidez no julgamento, inocentar ou punir as pessoas, isso inibiria essa coisa de atacar a imprensa, que muita gente, quando se vê apertado, denunciado, tende a fazer o que foi feito com Ronaldo Santana. Em novembro de 2002, após desmembramento do processo, o ex-policial militar Paulo Sérgio Mendes Lima foi julgado em Eunápolis e confessou que o então prefeito Paulo da Pé foi o mandante do crime. Os jurados acataram a tese do Ministério Público de homicídio qualificado mediante recompensa e o condenaram por 7 votos a 0. Paulo Sérgio já cumpriu a pena. Nós confiamos no Conselho de Sentença, nós entendemos que a prova produzida era uma prova que poderia até servir para se fazer um processo criminal, mas esta prova não é suficiente para uma condenação. É uma prova titubeante, uma prova duvidosa, e pelo sistema brasileiro, para se condenar, o ato final do Estado dentro de um processo criminal é o provimento de condenação ou absolvição. Este sim tem que ser com grau de certeza absoluta. O mínimo de dúvida deve o júri absolver. Toda a prova que foi colhida ontem é a prova que existe no processo, que não existe prova capaz de dar sustentação para uma condenação. Então, a defesa reafirma o posicionamento pela negativa de autoria, que é o veredicto atento e atrelado à condição da justiça de Eunápolis. Radar 64, no rastro da notícia.